Olá, eu me chamo Rafaela Seco e eu vou apresentar minha pesquisa sobre desenvolvimento de formulações conteúdo repelentes à base de óleos essenciais encapsulados. Bom, essa pesquisa foi desenvolvida por mim, pela Gabriela Nigal e pelo Leonardo Fraceto, no Laboratório de Nanotecnologia Ambiental da Unesp Sorocaba. Bom, para introduzir a temática que incentivou o desenvolvimento da pesquisa, entendemos que os efeitos adversos do uso abusivo de agrotóxicos na agricultura para o controle de pragas agrícolas vem se tornando um problema para a sociedade atual, visto que esse uso abusivo ele traz diversas consequências tanto para o meio ambiente como para a saúde humana. Pensando nisso, o presente estudo ele tem como objetivo desenvolver sistemas repelentes de liberação controlada de óleos essenciais, que no caso vai ser geraniol e eugenol, baseado em nanopartículas de zeína, a fim de ser um controle eficiente e ecológico para a praga agrícola ter urticária no cultivo de feijão. A metodologia utilizada nesse estudo, ele inicia-se na preparação das nanopartículas. Bom, para o preparo das nanopartículas foi usada a precipitação com dissolvente com algumas modificações. Em resumo, esse método ele consiste na adição de uma fase orgânica tratada de 2% de zeína a uma solução etanólica de 85%, estudo adicionado a uma fase aquosa de plurônica F68 sob um pH 4, também em 2% de concentração. E para gerar a formulação, essa solução é passada pelo rotaevaporador, que é um equipamento que vai retirar todo o etanol presente na solução. E assim, a gente obtém as nanopartículas de controle, que são as nanopartículas só de zeína, que não possuem ativo. E para preparar as nanopartículas com ativo, é utilizado o mesmo método, só que adiciona-se uma concentração de ativo na fase orgânica, que nesse caso foi de 2% de eugenol e 2% de geraniol, o que resulta numa concentração final de 20.000 microgramas por ml de ativo na solução. Após essa etapa, ocorreu a caracterização das nanopartículas, que foi feita para entender a sua estabilidade física e química. Para isso, foi medido alguns parâmetros, sendo eles tamanho hidrodinâmico, índice de polidispersão, potencial zeta, que foram analisados pelo equipamento de espectroscopia dinâmica de dispersão de luz, o DLS, e também foi medido o pH da formulação e a eficiência de encapsulação, que foi feita pelo aparelho de cromatografia líquida de alta pressão, o HPLC. E essa análise ocorreu durante um período de 60 dias, sendo realizadas leituras a cada 7 dias. Por fim, os resultados obtidos foram que ambas as formulações apresentaram um pH ácido em torno de 4, uma eficiência de encapsulação para o eugenol e geraniol de 99%, o tamanho médio da nanopartícula de controle foi entre 219 e com ativo foi de 319 nanômetros. Ocorreu uma boa distribuição estável ao longo do período de análise do seu tamanho das nanopartículas. O índice de polidispersão de controle foi de 0,16 e com o ativo foi de 0,43. E, por fim, o potencial zeta de controle foi de 29 e com o ativo de 30. Em geral, os sistemas nanocarreadores apresentaram uma boa estabilidade e, quando comparados à literatura, nós podemos ver que as nanopartículas de controle estão de acordo com o esperado, com um tamanho variando de 10 a 500 nanômetros, um PDI, que é o índice de polidispersão, de 0,13 a 0,19, e já as nanopartículas com ativo, quando a gente compara com o estudo feito por De Oliveira em 2019, que utilizou a mesma formulação do meu estudo, a gente vê que os dados também são bem semelhantes, onde o tamanho dele foi de 260, o seu PDI foi de 0,38 e o seu potencial zeta foi de 40, assim mostrando que o sistema está de acordo com o esperado. E também, quando a gente analisa o potencial zeta em específico, a gente vê que teve um valor elevado, o que significa que as nanopartículas tiveram um menor processo de aglomeração, assim sendo um parâmetro que mostra a estabilidade do sistema. E também, quando a gente analisa a eficiência de encapsulação, a gente vê que foi ótima, atingindo quase 100%, então mostra que teve uma ótima relação dos óleos com o sistema nanocarreadores de zeína. E por fim, assim a gente conclui que as formulações elas se mostram altamente promissoras para o controle de pragas agrícolas como um repelente. Ainda é necessário estudos biológicos para entender a sua eficácia e o comportamento com os insetos, mas já é uma boa alternativa. E eu finalizo o trabalho agradecendo ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, ao Laboratório de Nanotecnologia Ambiental da Unesp, à própria Unesp Sorocaba e também ao Conselho pela oportunidade de apresentar o meu trabalho.